Olá, queridos alunos, por aqui o professor Denivaldo. Nossa aula de hoje será sobre Europa. O que é? Onde está localizada? É uma grande península, por convenção chamada de continente. Continente como uma divisão muito mais cultural do que geográfica. Faz parte da Eurásia. Mas o que é uma península, professor? O que é a Eurásia? Península, porção de terra de certa extensão, cercada de água por todos os lados, salvo por um, através do qual se une a uma área maior de terreno. Exemplos: a Península Itálica, onde se localiza a Itália, e a Europa. Percebemos aqui, a Península Itálica cercada por água, ou seja, uma porção de terra cercada por água por todos os lados, menos um lado. Qual lado? O lado que ela se liga à Europa, certo? Então, isso é uma península, certo? Assim como a península aqui, da Europa, ela é cercada por água por todos os lados, menos por um dos lados. Qual? O lado que essa península se liga ao continente, certo? A Eurásia. E o que é a Eurásia? É um grande bloco de massa continental, formado pelos continentes da Europa e da Ásia, certo? Há autores que consideram esse supercontinente como um único continente, e de fato ele é um único continente, certo? Ele está sobre uma placa continental só e ele é um único continente, mas culturalmente, historicamente, certo? Há uma divisão, certo? Em continente europeu, em Europa, e continente asiático, em Ásia, certo? Mas fica aqui o registro de que há autores que dizem que a Europa e a Ásia formam um único continente. O que? Qual o continente? A Eurásia, certo? Aqui tem um mapa, né, o mapa político, para vocês darem uma viajada pelos países da Eurásia, se desejarem, certo? Pausa o vídeo e dá uma viajada aí pelos mapas ou pelos países da Eurásia. Como localizou a Europa? Bem, a Europa ela está no hemisfério norte, também chamado de hemisfério setentrional ou hemisfério boreal. Aí eu coloco aqui para vocês uma dica, certo? De acordo com a pronúncia destes nomes que utilizamos para nos referir ao hemisfério norte, certo? Nocebo, certo? Nocebo. Aí você vai lembrar dos nomes que utilizamos para nos referir ao hemisfério norte, certo? Nocebo, certo? No de norte, C de setentrional e bo de boreal, certo? Aí aproveitamos a oportunidade para relembrar, certo? Os nomes que utilizamos para nos referir ao hemisfério sul, certo? Sul-amé ou Sulamé, para lembrar, certo? Sul de hemisfério sul, A de hemisfério austral e Me de hemisfério meridional, certo? Então aproveitamos a oportunidade para dar essa relembrada, certo? Nas nomenclaturas que utilizamos para nos referir ao hemisfério norte e ao hemisfério sul, certo? Então a Europa ela fica no hemisfério norte, certo? E quase totalmente a leste do meridiano de Greenwich, no hemisfério oriental, com uma pequena parte no hemisfério ocidental, certo? Vamos ver isso de forma mais prática. Aqui neste mapa nós temos a divisão dos continentes, certo? À sua direita, na parte superior, nós temos a legenda do mapa, certo? Aí quais são os continentes que são considerados nesse mapa, certo? E que geralmente são estudados? A América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártica, conforme a legenda, certo? A Europa ela está de lilás aí, certo? E aí nós vamos fazer uma leitura do mapa abaixo, certo? Aqui à nossa direita nós temos aqui uma legenda também aqui, certo? Temos aqui uma legenda, certo? Definindo no mapa o que é hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Então aqui temos a linha do Equador, certo? E de laranja nós temos o hemisfério norte, certo? Acima da linha do Equador. E de amarelo, certo? Esse amarelo clarinho, nós temos o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá certo? Aqui, a linha do Equador, certo? 0 grau aqui. Então, acima da linha do Equador, né? Do círculo do Equador, nós temos a Europa, certo? Nós localizamos aqui a Europa, tá certo?
E nós também podemos localizar ela referente ao meridiano de Greenwich. Nós temos aqui o meridiano de Greenwich, ó, 0 graus aqui, certo? E a Europa, nós conseguimos perceber aqui que ela está, a maior parte da Europa, no hemisfério oriental, com a menor parte no hemisfério ocidental, certo? Nós temos aqui o meridiano, ó, o meridiano aqui, certo? A maior parte está aqui no hemisfério oriental e uma pequena parte aqui no hemisfério ocidental, tá certo? Então nós localizamos no mapa, certo? No mapa mundi, aonde é que fica a Europa, certo? Limites naturais de localização da Europa. Nós temos o Oceano Glacial Ártico ao norte, o Mar Mediterrâneo e o Estreito de Gibraltar ao sul, os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio ao leste, o Mar Negro ao sudeste, o Oceano e o Oceano Atlântico ao oeste. Certo? Vamos ver no mapa, certo? Neste mapa aqui do relevo da hidrografia da Europa, nós podemos confirmar, certo? O Oceano Glacial Ártico aqui, ó, ao norte, o Mar Mediterrâneo aqui, ó, ao sul. A leste, vemos aqui os Montes Urais, ó, os Montes Urais, certo? Vemos também aqui o Rio Ural, ó, a leste, o Mar Cáspio, ó, a leste, certo? Vemos também aqui a sudeste, ou seja, entre o sul e o leste, nós vemos o Mar Negro aqui, ó, como também uma divisão, um limite natural. E a oeste da Europa nós vemos o Oceano Atlântico, certo? Então todos esses limites aí são limites naturais da Europa, certo? Aqui nós temos os países da Europa, ou seja, temos o mapa político da Europa. Você pode parar o vídeo e dar uma viajada pelo mapa político da Europa, certo? Aqui a tão estudada, ó, aqui a tão estudada por nós em História Península Ibérica, certo? Com Portugal e Espanha. E aí você pode dar uma viajada, certo? Pela Europa, aqui o Reino Unido também, ó, certo? Onde está a Inglaterra, certo? Que tanto explorou o nosso país, certo? Enriqueceu em cima do nosso país, e a gente estuda ali na história que tantas riquezas foram tiradas do nosso país, também assim como para Portugal, certo? E aí você pode dar uma viajada aí e tal, e dar uma relembrada nos países, tá certo? Nesse outro mapa, nós temos um mapa mais abrangente. Por exemplo, no mapa anterior não tem o Chipre. Aqui temos, ó, o Chipre aqui embaixo, ó. Não temos a Islândia no mapa anterior, certo? Mas são países da Europa, não temos a Finlândia nem a Suécia, certo? Então vocês podem estar dando uma viajada pelo mapa, tá certo? Bons estudos. Por hoje é só. Abraços!